visto, Eduardo, que você tem tentado manter uma base, apesar de alguns tropeços, enfim, às vezes o resultado não vem, você tem tentado manter uma formação parecida de um jogo para o outro. Essa é uma tentativa que você vai continuar até para, enfim, tentar buscar uma base e, enfim, com essa base, com esse entrosamento para que o time evolua. É uma ideia sua insistir nessa situação para tentar dar uma base mínima para o time? Boa tarde. Eu, como comandante, eu tenho que ter convicções e analisar, né? Então, sempre que acaba os jogos, é nosso papel analisar o que aconteceu no jogo, ver os pontos positivos, analisar os pontos negativos, conhecer o próximo adversário e, a partir daí, sair da equipe que inicia a partida, né? Então, nós temos feito jogos de igual para igual com todos os adversários. A equipe que tem iniciado tem feito bons primeiros tempos, né? Já visto aqui com o Botafogo, o ABC e principalmente a Chapecoense. Então não adianta a gente vir aqui e querer mudar tudo. Claro que tem jogadores que têm entrado, tanto no decorrer como entrou contra o ABC, um exemplo, o Peu, que tem dado um suporte bom para a gente. Então a tendência é que numa sequência possa também tá iniciando. Mas eu, como treinador, eu tenho isso, né? Claro que se o atleta não estiver rendendo dentro do jogo, você tem que fazer as trocas. Só que a gente tem que ter muita coerência. Se a gente fosse pelo resultado de um jogo e às vezes pelo desempenho, o Neneca nem estaria jogando, porque após o jogo do Novo Horizontino, ele foi muito contestado e é um jogador que apesar de jovem, deu um recado. Isso aí é um exemplo. Então a gente vai continuar tentando corrigir os erros, mas manter sim essa base que vem jogando, pelo menos a princípio. O Eduardo, a Londrina enfrenta de novo o líder. É resgatar, por exemplo, aquilo que foi feito naquela semana, naqueles dias que antecederam o jogo contra o Vila Nova, que era o líder naquele momento, e também, de repente, até a ideia de jogo, tentar resgatar um pouco daquilo para enfrentar esse forte adversário na segunda? Cara, a ideia de jogo, aquele jogo nós fizemos o gol no início, como foi nesse, né? E foi o jogo que mais nós sofremos defensivamente. O Vila teve um domínio do jogo, nós se defendemos muito bem, competimos muito bem, acabamos não levando o gol, né? E os outros jogos nós tivemos melhores até desempenho, digo no jogo do Botafogo e do próprio Chapecoense em alguns momentos do jogo, e o resultado de vitória não veio. Então eu acho que nós precisamos diminuir os erros. Eu tenho falado isso, os jogadores sabem, num campeonato difícil, mas é manter o que nós vemos fazendo, é tentar agredir o adversário na maior parte do jogo, tentar imprimir um ritmo forte, como foi contra o Vila no início, como foi o Botafogo, como foi a Chapecoense, e também contar que a gente não erre, né? E quando nós erramos esse jogo, tivemos o pênalti, né? Numa infelicidade nossa, e o Neneca acabou pegando e por um detalhe teve que voltar, né? Então é continuar trabalhando, perseverando, sabendo que nós estamos no caminho certo. Claro que queríamos e teríamos e poderíamos ter mais pontos, né? Nós poderíamos ter aí no mínimo, aí, depois da minha chegada, no mínimo mais 2 pontos, seria normal. Mas não aconteceu, então vamos contra o líder de novo. Vitória é uma equipe capacitada, já estamos analisando ele para que a gente possa fazer novamente um jogo bom, diminuir a oscilação e sair com a vitória. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Segunda-feira você completa um mês aí no comando do Londrina, desde a sua estreia lá contra o Guarani. Que análise você consegue fazer até aqui do que você chegou, encontrou, até agora o que você conseguiu modificar, que você entende que possa ser também um bom caminho ao longo da Série B? Já é perceptível que o time teve mudanças ao longo do teu comando nesses 6 jogos? Eu acho que nós evoluímos em termos de agressividade, né? Os números mostram isso. Todos os jogos nós tivemos pelo menos mais de 40% de desarme mais que o adversário. Diminuímos o número de passes errados, né? Conseguimos, pelo menos na maioria dos jogos, equilibrar em posse de bola. Perdemos às vezes, mas por um período curto. Então isso aí é virtude. Eu acho que nós precisamos ainda diminuir os nossos erros. Isso aí nós não conseguimos ainda, na maioria dos jogos,
ter aquele período de instabilidade, principalmente quando se leva um gol. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito, trabalhado aqui internamente, até com os profissionais do clube, com os jogadores. Nós temos que entender que o futebol ele é feito de erros e acertos. Se a hora que nós errarmos e se a hora que nós tomarmos um gol até por mérito do adversário, você se abater, você perder 15, 20 minutos do jogo, você pode ter uma derrota. Né? Já minimizamos nesses 2 últimos jogos que tinha acontecido de tomar gol em fim de tempo, né? Contra o ABC e a própria Chapecoense, conseguimos minimizar isso, temos que diminuir. Então tem virtudes, tem coisas a serem melhoradas, tem coisas que nós ainda não conseguimos, que levam um pouco de tempo. Nós tivemos muitas mudanças, né? Chegada de jogadores, nós terminamos esse jogo aí com 7 jogadores da base jovens, né? Que 2, o Rodrigo e o Marquinhos, não são da base, mas são jovens. Nós sofremos muito pelo lado direito no começo de jogo, porque o Baiano tinha trabalhado muito pouco, então ainda não conhece ainda um pouco dos nossos conceitos. Mas eu estou muito, muito satisfeito pela entrega dos jogadores, pelo ambiente, pelo clube. Claro que nós precisamos de vitória, mas eu não vejo vitória sem desempenho. Então nós precisamos desempenhar, continuar evoluindo esse desempenho, e o que eu tenho me cobrado bastante, cobrado do elenco, é esse período de instabilidade dentro do jogo que nós precisamos diminuir para sair dessa situação. Diante disso, na tua opinião, o que você acredita que esteja faltando para o time ter uma sequência de vitórias dentro da competição, sair de vez desse momento ruim, até pelos bons jogos que tem feito, principalmente no primeiro tempo? Cara, é difícil você falar, foi o que eu falei, o futebol ele é jogo de erro e acerto, quem erra menos, a tendência é que vença. Quem tenha desempenho melhor, a tendência é que vença. Isso aí não é matemática simples, mas tem aquelas frases que eu não gosto, de tem que vencer de qualquer jeito, tem que jogar por uma bola. Isso aí você até consegue vencer, mas você vai vencer esporadicamente uma partida. Eu acredito que se você tiver um controle do jogo, se você tiver desempenho, a chance de você vencer ela é maior, né? O campeonato muito difícil, você tem visto as equipes que têm hoje disputado com nós aí, principalmente um Avaí, o investimento que tem feito, uma Chapecoense, um investimento alto, e também passa por esse momento de estabilidade, né? O próprio Vila Nova, que era uma equipe aí que vinha líder contra nós, depois que perdeu para a gente 5 jogos com 1 ponto. Então é difícil quando você entra nesse momento, mas nós sabemos que para a gente escapar dessa situação nós precisamos mudar essa chave, e essa é a cobrança. Essa é a cobrança, essa é a tônica aqui dentro, que está se diminuindo o número de jogos, então nós também temos que fazer alguma coisa diferente. Só também evoluir, não pontuar, não vai servir para nós, mas a gente está bem imbuído aí, os jogadores, que a gente continue perseverando para que essas vitórias elas venham. Eduardo, a gente tem observado que a maioria dos jogos, mesmo antes da sua chegada, o Londrina sofre muito no segundo tempo. O Londrina não tem poder de fogo nos minutos finais. Na sua ótica, passa pelo aspecto físico. Nesse último jogo, por exemplo, quando você lançou os meninos, o Londrina recuperou de novo e teve chance com o Peu, né? Até o Jonas chegou mais perto também. Você acha que o aspecto físico, porque o time se entrega muito no primeiro tempo para fazer o resultado, no segundo ele oscila nessa parte física? Eu vou falar por mim. Eu vejo os números físicos, né? Até porque eu me preocupo, né, com a evolução e o modo que eu gosto de jogar, que é esse time que agrida, que suba as linhas, que tente pressionar o adversário no campo ofensivo. Os números eles são importantes. Poucos times eu vi fazerem a distância percorrida que eu vejo no Londrina, né? Jogadores aí em primeiro tempo fazendo 6 km, 6.200. Então é normal que você tenha o desgaste, né? É normal que você tenha os jogadores de lado de campo, próprios jogadores de centro. Um exemplo que vem jogando hoje o Moisés e o próprio Igor, que tem pressionado muito, eu tenho cobrado muito atacar o espaço, né? Aí cabe também a gente ter as peças de reposição, né? Porque é impossível e humanamente impossível você fazer com que o jogador percorra aí 12, 13 km por hora numa partida e mantenha intensidade, né? Então hoje com 5 trocas, e foi o que a gente está priorizando. Agora chegando as peças, alguns jogadores chegaram sem ritmo. Um exemplo, Zé Vitor,
O Zé Vitor já conseguiu nesse jogo jogar o jogo todo, fez uma quilometragem alta, conseguiu parar a bola na frente, né? O próprio Baiano, que é um jogador de força, fez 45 minutos e mais 10 e não suportaria. E agora com essas peças a gente vai ter isso aí, né? Você vai ter o Ariel daqui a pouco melhor, que estava muito tempo sem jogar, o Jonas subindo da base, o Peu, que é uma grata, já tinha jogado, mas para mim tem me surpreendido muito. E eu não vejo como aspecto físico. Eu acho que é o desgaste natural e a gente precisa, os jogadores que entrarem, estar no melhor nível, como que agora está tendo, e minimizar. O jogo da Chapecoense, a gente não vacila e toma um gol aos 3 minutos, o jogo se viraria, o adversário, no momento difícil, iria ficar exposto e a gente teria grandes chances de ampliar o placar. Então é ter elenco. Eu gosto disso que o Londrina me proporcionou, de ter um elenco enxuto, todos brigando por posição, e eu tenho certeza que a evolução no segundo tempo ela vai acontecer também. É por aquilo que você já observou, e você tem hoje praticamente todo o elenco à disposição, na sua cabeça, você já tem um time para começar, ou vai depender desses 3 treinamentos que você parar até a partida de segunda-feira? E se o Everton tem chance, ele estava treinando, está em forma, tem chance de ser relacionado até participar do jogo? Tem, a gente fez as avaliações, ele está num nível bom, vinha treinando num clube grande, né, num clube de Série A, com atletas de Série A, um jogador que não jogou muito, mas inserido todo dentro do processo. Nós temos a volta do Ezequiel, nós temos, como eu falei, o Peu pedindo uma passagem, o Jonas entrou muito bem no jogo, você tem o Baiano, né, você tem o próprio Everton Coelho, então a briga é sadia. Mas como você falou, a equipe que tem iniciado as partidas, ela tem dado um respaldo muito bom. Nós fizemos um bom primeiro tempo com o Botafogo, um ótimo primeiro tempo com o ABC, um ótimo primeiro tempo com a Chapecoense. O que nós precisamos é manter e errar menos. E as peças que forem agora se condicionando, entrando durante a partida, dar esse retorno. Como você falou mesmo, depois que teve as 3, 4 tocas ali a partir do 25º minuto, nós crescemos e tomamos conta da partida novamente. O Chapecoense teve uma chance boa nos minutos finais, mas de uma transição que é normal. Então é isso, talvez acelerar um pouco as trocas, né? Você talvez não esperar muito, mas isso também vai muito do atleta que entra. Então o atleta, ele te dando essa condição, te dando esse feedback positivo, como foi nesse jogo e como foi no próprio jogo com a ABC, você vai pegando mais confiança e aí as coisas vão acontecendo. Eduardo, encerrada a janela aí, não foi aquela janela dos sonhos do torcedor, acredito que também não seja a sua desejada, da diretoria do Londrina, em decorrência da restrição financeira. A roupa que o Londrina não tem consequência do campeonato é essa. Qual o papel desses jogadores da base? E amanhã a base joga aqui pelo Campeonato Paranaense na segunda fase contra o Paraná Clube. Gostaria de saber se você vai observar essa partida também. E como você pretende aproveitar, de repente, outros jogadores da base do Londrina na sequência da Série B e a avaliação que você faz desses jogadores que já estão integrando a equipe profissional. Eu acho que é papel do treinador do profissional, quando conseguir, estar acompanhando não só o jogo como o treinamento, que a base é o futuro, né? Cara, eu particularmente gosto muito, né? Lá no Atlético esse ano, no primeiro semestre, nós colocamos mais de 8 jogadores para jogar. Agora que oportunizamos aí Neneca, Vitão, Peu, o Jonas agora, o próprio Igor, que veio para o Sub-23 e acabou para o Sub-20, acabou ficando com a gente, né? E tem mais bons jogadores na base. Isso aí vai muito do trabalho que eles vão fazer, os jogadores da base, e os profissionais também, né? É a oportunidade. O Peu, a gente diminuiu o grupo, volta a falar do grupo enxuto. Aí o Peu conseguiu ter mais minutagem em treinamento, conseguiu ir muito bem nos treinamentos, chamou mais atenção, que quando você tem um grupo maior, você acaba tendo que dividir atenções. E teve a oportunidade com a ABC, foi muito bem no jogo, entrou nesse jogo, entrou novamente bem. O Jonas também foi oportunizado, nós já tínhamos visto o treino e o jogo do Sub-20, mas às vezes a característica do jogo ela é um pouco diferente, né? E nós puxamos ele, conversamos com a direção de deixar ele um tempo aqui, como seria a reação dele. O Jonas é um jogador que visivelmente parece ser aqueles meias mais lentos, mais
mostrou totalmente ao contrário dentro do trabalho, a intensidade dele de trabalho. Ele é um jogador que tem muito a crescer, muito mesmo até o fim do ano e dentro do Londrina, pelas características físicas dele. Ele não é um jogador lento, que às vezes aparenta ser, por ser meia, canhoto, e mostrou no trabalho, chamou a nossa atenção. Nós já oportunizamos. A tendência, claro que depende dele, é ganhar mais minutos, é ganhar mais oportunidades, né? E outros, lá nós temos o Brandão, nós temos na lateral esquerda hoje que nós temos o Marquinhos, o Salomão teve um problema, então a ideia é semana que vem oportunizar em treinamentos algum lateral esquerdo para a gente ver como é que eles vão se saírem. E eu não tenho medo de colocar. Uma situação difícil, porque na situação que nós vivemos aí de zona de rebaixamento, de pressão por vitória, você terminar o jogo com 7 jogadores abaixo de 22 anos, é uma situação, poucos vão ter essa situação, mas eu não vejo idade, eu vejo trabalho e vejo desempenho dentro do jogo. Também não adianta o menino vir aqui, estar num sub-20 muito bem, fazer bons treinos e chegar na hora do jogo e não desempenhar. Mas graças a Deus todos que têm entrado têm dado uma resposta positiva e a gente vai continuar utilizando, independente se tiver 18, 20 ou 30 anos. Uma palavra que tem sido constante na história do Londrina nesta Série B é pressão. Pressão. Quando você chegou aqui, a vitória que você conseguiu com Londrina foi contra o líder do campeonato até então, o Vila Nova, uma outra fase. Hoje talvez está muito mais pressionado. Essa pressão, neste aspecto de enfrentar um líder, ela se torna favorável ao jogo da vida, só a vitória interessa? E a pergunta que eu faço é, você se sente pressionado, de repente, porque a gente ouve comentários por aí, é normal o torcedor contar isso. Ao treinador, se não venceu a vitória, ele conhece os resultados. O Londrina foi a equipe que mais trocou treinador nessa Série B, né? Pode cair. Como é que você encara essa realidade aí da pressão neste jogo contra o líder Vitória? Se eu não aguentasse pressão, não tinha vindo para o Londrina com um time que em 8 jogos tinha 1 ponto. E é o menor investimento do campeonato. Quanto à pressão, a pressão existe. O Vitória também vai vir pressionado, porque ele vai pegar uma equipe que está lá embaixo e quem é líder não pode perder ponto para quem está lá embaixo. Então eles sabem que... E tem um grande exemplo do Vila Nova, que vinha numa campanha fantástica, perdeu para nós e a coisa desandou. Então a pressão existe. Quanto a sair, entrar... A única coisa que eu tento deixar para o clube, claro que as vitórias elas que movem trabalho, mas é legado. Independente se eu ficar no Londrina 20 dias, 30, 6 meses, as pessoas aqui dentro vão saber quem é o Eduardo. Como foi em outro clube. Eu saí do Atlético Goianiense com um trabalho lá de 30 jogos de Série A, mais de 60 jogos, um aproveitamento de 75%, e o presidente me tirou porque achou que não poderia ficar naquele momento, e foi a pessoa que no mercado todo fala bem de mim, e onde ele puder me falar bem de mim, ele vai falar, porque eu deixei um trabalho, deixei honestidade. Eu acho que o futebol ele é muito complicado. Quando você troca, pode ser para o bem e para o ruim. O Londrina mostrou que as trocas não mudaram. Agora, se troca de treinador por vários motivos. Eu acho que o futebol, você teria que trocar o treinador pelo trabalho, às vezes pelo ambiente. A gente sabe que tem desgaste. Agora, troca-se muito pelo resultado. Às vezes o resultado não vem, mas o trabalho é bom e você troca e acaba piorando. Então isso aí não me... Eu tenho 18 anos de futebol profissional, já passei por situação muito difícil, não tinha casado sem ter onde ficar. E não morri, pelo contrário. Trabalhei honestamente, fui crescendo, e hoje, se eu ficar desempregado, graças a Deus, eu tenho um tempo para arrumar outras situações. Agora, o meu pensamento é só ajudar o Londrina, ajudar esses jogadores para a gente sair dessa situação.